A paz do Senhor a todos, amados irmãos e ouvintes. Estamos aqui mais um dia, desfrutando de uma vida diária com Deus. Hoje eu quero meditar com os amados irmãos Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Este versículo é um versículo muito interessante, porque olha só o que Salomão está dizendo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. É interessante, meus amados irmãos e ouvintes, que Deus, ele gravou lá no mais íntimo da alma humana a eternidade. A eternidade, ela está gravada na alma do homem. É por isso que não há nada capaz de saciar a sede da alma do homem, a não ser Cristo. Se bebermos de águas que o mundo pode nos oferecer, nós voltamos a ter sede. E essa sede, ela se torna insaciável. Mas o salmista, ele vai dizer: a minha alma tem sede, e sede do Deus vivo. A nossa alma, ela possui um vazio enorme, um vazio do tamanho da eternidade. E somente Cristo, que é o Pai da eternidade, consegue preencher esse vazio da nossa alma. E é interessante essa questão do Senhor gravar a eternidade no coração do homem, que no livro O Totem da Paz, do missionário Don Richardson, ele conta uma experiência que ele teve em uma tribo africana. Don Richardson, ele era recém-casado e Deus coloca no coração dele esse povo, essa tribo lá na África, para ele fazer missões. E então ele ora ao Senhor e diz: Senhor, eu sou recém-casado, se eu falar isso para minha esposa, o que ela vai fazer? Então Don Richardson pede a Deus que confirme, colocando também esse desejo no coração da sua esposa. E poucos dias depois, sua esposa chega e fala que Deus tinha falado com ela que era para eles irem fazer missões nesta tribo indígena. E eles então começam todo aquele processo de estudar a cultura, estudar a língua, e eles se mudam para essa tribo. Lá eles ficam 1 ano para conseguir aprender bem a língua e conseguir se comunicar com aquelas pessoas. E então, ao conseguir ali se comunicar, Don Richards ele começa a pregar todo entusiasmado, cheio de fé, que Deus faria uma obra extraordinária naquela tribo. E ele conta que ao pregar sobre a história de Cristo, os moradores gostaram de Judas, porque na cultura deles, quem era o esperto, aquele que levava vantagem, aquele que passava os outros para trás, o malandro, como dizemos aqui no Brasil, esse que era o bom. Então, aquela tribo começou a gostar de Judas e começaram a colocar o nome nas crianças que nasciam de Judas. E Don Richardson ele começa a questionar a Deus: Senhor, como que pode? Eu vim aqui para pregar a mensagem do Senhor, mas parece que o negócio está só piorando. E ele então começa a orar, pedindo a Deus se ele deveria voltar ou não. De repente, 2 tribos rivais entram em guerra. E aí começa aquela guerra, aquela matança todo dia, dezenas de pessoas sendo mortas, e aquela guerra, aquela situação terrível, muito sangue, muita violência, muita morte. Até que um dia, um pai pega ali uma criança daquela tribo, uma criança inocente, leva essa criança e entrega para o chefe da tribo rival. E então a guerra cessou.
Aí Dom Richardson, ele vai e pergunta, mas o que aconteceu aí? O que foi isso? Aí eles explicaram para ele, falaram, olha, quando duas tribos aqui estão em guerra, só tem um jeito de parar a guerra. É se alguém pegar uma criança inocente e entregar essa criança inocente para o chefe da tribo rival. Porque o chefe da tribo rival, ao receber essa criança inocente, pura, ele sabe que isso é um pedido, é uma bandeira branca sendo levantada, é um pedido de trégua, de paz. E então cessa-se a guerra. E ao ouvir essa história, então, Dom Richardson, ele tem ali uma revelação do Espírito Santo sobre a mensagem que ele deveria pregar. Porque esse filho, essa criança inocente que era entregue ao rival, era chamado de o totem da paz. E então Dom Richardson ele reformula ali a sua mensagem e apresenta então agora aquela comunidade que Cristo, ele é o totem da paz. O homem, ao cair no jardim, ele declara guerra contra Deus. Ele declara guerra. E nós podemos ver que tudo que Deus ordenou, Deus estipulou ao homem. O homem, desde a queda, ele vem afrontando o Criador. É uma constante declaração de guerra contra Deus. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ele envia Cristo à humanidade. Ele é o totem da paz. Ele é o Filho inocente, enviado como uma declaração de paz. Deus poderia ter destruído toda a raça humana, ter lançado toda a humanidade no inferno, mas Ele manda seu Filho como um totem da paz, para declarar paz entre Deus e os homens. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Cristo, através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o homem pode ter paz com Deus. E isso é um registro que Dom Richardson traz no seu livro por nome Totem da Paz, que revela justamente isso. Deus ele gravou a eternidade no coração do homem. É por isso que nas mais diversas culturas acharemos ali ganchos culturais para a apresentação do Evangelho de Cristo a todos os povos que vivem nesta terra. Por quê? Porque todos os povos têm dentro de si gravado por Deus a eternidade em seus corações. Então, meu amado ouvinte, você que me ouve e ainda não se entregou a Jesus Cristo, eu te faço um convite hoje, aonde você está. Feche o seu olho e se entregue ao Senhor. Peça a Cristo que seja o seu Senhor e seu Salvador. Porque essa eternidade que Deus gravou no seu coração é somente Cristo que pode preencher. A sua sede, a sede da sua alma, você não vai resolver com bebida, você não vai resolver com jogo, você não vai resolver com mulheres. Você só irá resolver, só irá matar essa sede se você beber da fonte de água viva, que é Cristo Jesus. Então que Deus abençoe a todos nesse dia e que o Senhor, Espírito Santo, nos guarde, nos proteja e leve aqueles que estão perdidos ao encontro de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.